Aqui nós estamos vendo uma situação que Josué havia perdido seu líder. Israel havia perdido seu grande líder, aquele que tinha sabedoria, aquele que tinha contato com Deus, aquele que recebeu as leis de Deus e passou ela para o povo. E chega um momento que Moisés já não estava mais com eles. E o povo estava ali cansado, triste, aborrecido, porque Moisés não estava mais. E eles precisavam lutar diante dos seus inimigos para conseguir alcançar seus objetivos e entrar na terra prometida. Porém, as dificuldades eram intensas. Como agora lutar com os seus inimigos se o líder já não estava mais ali? E foi no momento em que Deus visitou, mais especificamente, Josué, aquele homem que tão sabiamente havia captado os ensinamentos e os mandamentos do Senhor. E Deus fala diretamente com Josué. Josué, você que vai conduzir o povo. Por que, Josué? Porque Josué, ele havia captado a mensagem. Ele estava atento a todas as manifestações de Deus, todas as explicações do seu líder, ele estava atento. E quando você está atento às informações, aos ensinamentos, Deus sempre tem algo para fazer na tua vida e pode ser que venha fazer algo ainda maior. Assim como Eliseu foi usado por Deus para fazer algo maior do que o seu líder. Assim também como Josué, que fez algo também muito extraordinário. Ele fez algo muito grandioso, talvez maior até do que Moisés, que colocou o povo na tão sonhada terra que eles sonhavam desde os seus antepassados. E assim funciona. E o interessante é que Deus ele dá algumas instruções para Josué. E ele fala que se Josué seguisse essas instruções, em todos os lugares que Josué fosse, ele seria bem-sucedido. Ele seria uma pessoa de sucesso. E de fato ele foi. Ele chega um momento que ele diz, falou assim, vocês escolham quem vocês vão servir. Porque nós temos o hábito de cochear em dois pensamentos. De perdermos o foco. Nós queremos viver com Deus, mas nós não queremos desprezar o diabo. Nós queremos viver o reino de Deus, mas nós não queremos desprezar o reino de Satanás. E chega um momento que você fica tão confuso, porque a Bíblia fala que não dá para agradar dois deuses. Se você agradar a Deus, você vai desagradar ao diabo. Se você estiver num ambiente onde Deus ama, Satanás vai detestar. Se você estiver num ambiente onde Deus odeia, Satanás vai gostar. Então não dá para servir a dois deuses. E em certo momento, o povo de Israel estava quebrando a cabeça. E Josué chega diante do povo e fala assim, vocês precisam decidir quem vocês querem servir. Vocês precisam decidir quem vocês vão servir. Se vocês vão servir a esse mundo, a esse estilo de vida que é pecaminoso, que é dado aos prazeres desse mundo, ou vocês vão viver para Deus, viver uma vida diante de Deus, vocês e todas as suas famílias. Mas não tem problema, se Josué me conhecesse, ou tivesse eu no lugar de Josué, ele iria falar o seguinte, está tudo bem, cada um tem a vida que merece. Você está derrotado? Você merece. Você está sofrendo? Porque você merece. Até você tomar atitudes sábias e concretas que mude a história da tua vida. Porque as estratégias, os conselhos, os princípios, os fundamentos, as informações para você vencer, Deus já deu. No mundo espiritual, que é o grande empecilho, Ele já venceu. E foi se entregando para vocês. Agora vocês só precisam colocar em prática essa palavra. E de fato, Josué ele chega diante do povo e diz, vocês escolhem quem vocês vão servir, porque eu e a minha família, nós serviremos a Deus. E diz a Bíblia que em todos os dias de Josué que ele viveu, ele foi abençoado, venceu 99% das suas batalhas, só perdeu uma para a cidade de Ai. Mas em 99% das suas batalhas, dos seus desafios, ele conseguiu vencer. Porque ele entendeu o princípio quando Deus falou com ele. O que Deus falou contigo? Você consegue se lembrar da última vez que Deus falou contigo?
Da última vez que Deus falou contigo, você anotou as informações e as instruções que Deus passou para você? No momento em que Josué ele teve a recepção de Deus, Deus chega diante dele, conversa com ele, fala com ele, ele capta aquela informação e ele guarda no coração. Assim como Davi, ele diz: você guardei a tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. E Davi se transformou num grande, poderoso rei que fez muitas coisas boas e deu condições para que Israel se tornasse um país forte, poderoso, que está até nos nossos dias de hoje aí, nos abençoando. E quais são essas informações? Essas estratégias que hoje eu quero compartilhar com vocês são estratégias que Deus disse para Josué, e Deus falou para Josué que se ele colocasse essas estratégias em prática, qualquer lugar que ele fosse, ele seria abençoado. Em todo empreendimento que ele tivesse, ele seria abençoado. A Bíblia diz que todos os dias de Josué foram dias de vitória. Lutas, sim. Constantes, sim. Intensas, sim. Mas vitória. No final, vitória. O que eu abro aqui é um parênteses para dizer que nós temos diversas lutas e desafios, seja na área econômica, seja na área sentimental, conjugal, financeira, social, espiritual, ministerial. E você, se você colocar esses princípios básicos e elementares em prática na sua vida, você vai ser bem-sucedido em tudo, porque Ele nos fez mais do que vencedor. Ele nos fez mais do que vencedor. Cabe agora a nós colocarmos essas estratégias em prática na nossa vida e sairmos para o abraço, cantarmos o hino da vitória, glorificarmos e bendizermos o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fiquei me indagando, não apenas Josué, mas outros homens que utilizaram essas mesmas estratégias, tais como Davi, homens que viveram uma vida extraordinária e que serve de exemplo para nós, e que nós admiramos e que nós falamos constantemente quando nós estamos pregando, os células reunidos no nome do Senhor, nós sempre tocamos esses homens que foram tão extraordinários nesse tempo. Mas a Bíblia chega a dizer que o mesmo Espírito que estava em Elias está em nós. A mesma direção que Deus deu para esses homens, Ele dá para nós. E isso Ele nos deu a palavra dEle para que nós pudéssemos colocarmos em prática e viver uma vida abençoada. Vencermos os desafios e as lutas da nossa vida. Bem, como que funciona? Diante de problemas, diante de situações adversas, diante de conflitos, nós temos duas opções. A nossa mente ela vai trabalhar em duas opções. Ou nós iremos pegar uma imagem padrão de solução repetida na nossa vida, iremos colocar em prática na nossa vida, ou então nós iremos usar o poder da nossa mente para nós imaginarmos uma nova situação e sermos criativos, inovarmos uma situação para que possamos conseguir vencer os desafios. E nós funcionamos da seguinte forma: nós funcionamos como se fôssemos uma máquina, a nossa mente, o nosso armazenamento. E a Bíblia Jesus fala que nós somos dispenseiros. A dispensa é para você guardar os mantimentos. E nós somos dispenseiros. Deus, Ele quis fazer de nós dispenseiros da sua palavra, da palavra que muda o mundo, da palavra que leva a salvação para as pessoas, da palavra que leva paz para as pessoas, da palavra que leva alegria para as pessoas. Somos os dispenseiros de Deus. E agimos da seguinte forma: nossa mente funciona da seguinte forma: é um input, entra uma informação na nossa mente. E agora essa informação ela vai processar na nossa mente. E aí vem o input, o output, vai sair essa informação. Essa informação que foi buscada, entrou, processada na nossa mente, agora ela vai sair e você vai tomar a atitude diante dos desafios, diante dos problemas. Por isso que Deus ele fala, para que Josué pudesse meditar na palavra dia e noite. Porque a nossa mente, ela vai tomar decisões, nós vamos tomar decisões, vamos buscar as decisões da nossa mente de acordo com as informações que temos armazenadas na nossa mente.
Se você vê novela, se você fica olhando as revistas, só fica passando lá no Facebook, bobagem para cima e para baixo. Quando você estiver diante de algum problema na sua vida, a sua mente ela vai buscar uma solução nas informações que elas está armazenada na sua mente. E aí é onde que muitas pessoas tomam decisões erradas. É aí que muitas pessoas não conseguem tomar decisões que irão lhe fazer pessoas mais do que vencedoras. Porque não tem informações concretas, só informações abstratas, informações banais. E Deus queria fazer daquele povo um povo forte, um povo que pudesse vencer em todos os caminhos que tivesse, para que pudesse conduzir o mundo. E Deus fala para Josué, Josué, você tem a missão de conduzir esse povo à vida eterna. Você tem condições, a possibilidade de conduzir esse povo para um lugar onde mana leite e mel, a tão sonhada terra prometida. Mas sem as informações necessárias, sem as informações corretas, você não vai dar conta. Então eu vou te dar aqui uma ideia, vou te dar uma estratégia para que você possa ser vencedor. Você vai precisar de 3 coisas. Você vai precisar de receber a informação. Você vai precisar armazenar essa informação e processar ela. E depois você vai precisar de ter coragem para tomar atitude. Gente, o que nos difere dos animais? Nós somos mais lentos do que os animais. Não somos tão rápidos como os animais, como o cavalo, como o cachorro, como o leão. Nós não somos fortes como o elefante, como os búfalos. Nós não somos fortes como eles. Mas o que nós fazemos? Porque temos a nossa imaginação. Nós colocamos os animais em zoológicos, sim ou não? Alguns desses animais servem de alimentos para nós. Alguns desses animais nós demarcamos limitações para que eles não entrem para dentro da cidade. Porque se imagina, se tivesse onça, leão, elefante no meio da cidade, como que seria? Seria trágico. Mas por conta da nossa imaginação, nós imaginamos um fogo, nós imaginamos fazer uma arapuca, nós imaginamos fazer uma estratégia, nós imaginamos alguns fertilizantes para paralisar e dominar os animais. Os animais são espertos, são ágeis, correm, mas eles não têm a imaginação que eu e você temos. A nossa imaginação, ela tem o poder de imaginar uma nova situação. E hoje, nos dias de hoje, as empresas, elas têm trabalhado de forma muito intensa para que as pessoas, elas possam, seus colaboradores, eles possam desenvolver inovação. Eles possam alcançar, quebrar o padrão e trazer solução para os problemas. E a imaginação é a que dá o poder para nós trazermos solução para os problemas da vida. E quanto mais você lê a palavra, quanto mais você medita na palavra, quanto mais você recebe a palavra, você está recebendo na sua mente as informações certas. E por que muitas vezes nós encontramos dentro da igreja as mesmas pessoas que estão ouvindo a mesma mensagem? Umas pessoas conseguem ser vitoriosas e as outras não conseguem vitória. Porque elas ou recebem a informação e não têm coragem de colocar em prática. Por isso Tiago ele diz, não sejam apenas ouvintes da palavra. Porque se vocês forem apenas ouvintes da palavra, vocês estarão enganando a vocês mesmos. Vocês precisam ser ouvintes dessa palavra, receber a palavra de Deus, processar a palavra de Deus e ter coragem para colocar em prática a palavra de Deus. E aí você vai ser vitorioso. Por que tantas pessoas que não estão conseguindo ser vitoriosas na sua vida? Porque eles não estão dando atenção para a palavra de Deus. Eles estão desprezando, não estão conseguindo guardar. Davi fala, guardei a tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. As pessoas estão até no culto, mas elas estão ouvindo a mensagem, entra aqui e sai aqui. As pessoas estão distraídas, estão dentro do culto, mas a sua mente, elas estão lá na comida, estão lá fora, em qualquer outra coisa. Mas ela não está aqui dentro, onde Deus está falando para a tua vida, para te tornar você mais do que vitorioso.
Aí você vê pessoas que conseguem executar a palavra, colocar em prática na sua vida e conseguem ter uma vida vitoriosa, uma vida abençoada, porque receberam a palavra de Deus. Porque essas pessoas estão meditando na palavra de noite, nas suas casas, estão lendo o texto sagrado, estão se alimentando da palavra, estão adorando ao Senhor. Quando você consegue colocar a informação certa na tua mente, você processa essa informação e você tem coragem de executar essa informação, não tem como você não vencer. É vencer ou vencer. Por isso Deus fala para Josué: Josué, você precisa meditar na palavra, a lei que o meu servo Moisés ele te deu. Tenha o cuidado de meditar nessa palavra dia e noite. Tenha o cuidado de se alimentar com essa palavra. Porque se você se alimentar com essa palavra, em todo lugar que você plantar os teus pés, em todo lugar que você pisar, em todo lugar que você colocar as mãos, você vai ser abençoado. Você vai ser honrado. Vai acontecer coisas maravilhosas. A Bíblia fala que Deus já nos deu tudo. Todas as coisas Deus já nos deu, todas as nossas necessidades Deus já nos deu. O que falta em nós agora é saber qual é a verdade. Você vai receber de Deus aquilo que você conhece de Deus. Se você acha que Deus ele é Jeová Rafá, um Deus que cura, um Deus que levou, Jesus levou sobre ele todas as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados, você será curado. Um princípio. E Deus ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas se você acha que você tem que sofrer, você está passando por isso, porque é uma prova e que tem que ser assim mesmo, você perde a oportunidade de receber de Deus, porque Deus ele sempre quer o melhor para a tua vida. Ele fala: eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos de paz, são planos de fazer vocês prosperarem, são planos de fazer vocês felizes, são planos de fazer vocês dar a vocês um fim que vocês tanto desejam, que é ser mais do que vencedores, que é ser mais do que vitorioso. Então você precisa tomar cuidado com as informações que você está recebendo na sua mente, as palavras que você está recebendo na sua mente, porque ou mais hoje ou mais amanhã, lá na frente, você vai ter que processar, buscar as informações na sua mente para você tomar a decisão. E se você não tem as informações corretas, informações concretas na tua mente, você vai tomar decisões erradas, você vai ferir pessoas, você vai deixar pessoas tristes, você vai se ferir, você vai perder a oportunidade de amar e ser amado, de vencer e glorificar o nome do Senhor, porque desprezou a palavra. Se tem uma coisa que você precisa guardar, é a sua mente. A mente ela tem o poder de imaginar uma nova situação. E ela vai sempre buscar uma informação antiga, uma informação que é validada, que deu certo, com a inspiração que você tem dentro de você. E ao você colocar isso em prática, a tua vida será diferente. A tua vida será uma vida vitoriosa. Uma vida vitoriosa, seja na tua área sentimental, seja na tua área financeira, seja na tua área familiar, social, espiritual, ministerial, qualquer que seja a área. A resposta para as nossas perguntas, a solução para as nossas necessidades está na palavra de Deus. Medite nessa palavra. Tenha o cuidado de fazer. As pessoas estão desprezando a palavra. As pessoas não sabem da palavra. As pessoas desprezam momentos como esse. E aí, quando elas vão tomar atitudes, elas são levadas por qualquer vento de doutrina, qualquer palavrinha, qualquer sedução de Satanás consegue tirar a pessoa da presença de Deus. E aí essa pessoa vai ter uma vida difícil, vai ter uma vida de labuta, de derrotas, de tristeza, porque não obteve a palavra necessária para a sua vida. Ele diz para Josué: medita nessa palavra de noite. Eu darei para você a terra do Jordão. Você vai passar, vai atravessar o Rio Jordão e você vai conquistar tudo. Darei para vocês os limites da terra, o sul, o deserto, o norte, os montes Líbano, ao leste, o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, o oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Quando você consegue colocar em prática a palavra do Senhor na tua vida, você nunca será derrotado. Por que temos sofrido tanto?
Não precisa ser assim. Não precisamos sofrer tanto, porque nós temos a palavra de vitória. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou em nosso meio. Entregou para nós. Conviveu conosco. Para que nós possamos ser pessoas vitoriosas. Para que possamos superar as dificuldades. Superar as adversidades da vida. Ele fala para essa palavra estar na ponta da nossa língua. Quando você está diante de situação difícil, qual é a palavra que você fala? Quais são as palavras que saem dos teus lábios? O que você diz quando você está diante de uma dificuldade? O que você diz quando você está diante de uma situação difícil? Qual é a palavra que está saindo do teu coração? O pires recebe o que a xícara transborda. O que está transbordando do teu coração? O que está saindo do teu coração? A tua palavra precisa ser palavra de bênção. Precisa ser palavra de fé, palavra de vitória. Você precisa profetizar, você precisa declarar, você precisa falar a palavra que Deus colocou no teu coração, para que você possa fazer pessoas felizes, para que você possa viver feliz, para que você possa glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, levar pessoas para a eternidade e o Senhor disser para você: servo bom e fiel. Quando eu olho para a vida de Davi estava levando alimentos para os seus irmãos na guerra. Ele chega ali diante da guerra e ele ouve os filisteus humilharem o seu povo. Dentre eles tinha ali um homem chamado Golias. E Golias ele desafia aquelas pessoas que ele estava. Se vocês são bons, mande um dos seus homens para virem até aqui e lutar comigo. E quando um de nós vencemos a guerra, estará terminada a batalha. Davi ele está entregando os alimentos, ele ouve aquela palavra. E quando ele ouve aquela palavra, ele pega e fala assim: não aceita essa palavra. Palavra de derrota, palavra de humilhação. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E ali ele ouve alguém dizer, o rei Saul, que aquele que vencesse aquela guerra, que aquela batalha, que ele teria a sua filha como esposa e ele teria isenção por toda a sua geração. E ele pega e fala assim: sou eu que vou entrar nessa batalha, sou eu que vou lutar essa guerra, mas eu não vou por mim mesmo, eu vou no nome do Senhor, eu não vou pela minha própria força, pelas minhas próprias habilidades, eu vou no nome do Senhor. E Davi então ele vai para aquela batalha com filisteu, Golias, e ele pega a sua funda, e ele atira a funda, bate na testa de Golias, e Golias cai para frente e morre, ele corta o pescoço de Golias. Aí eu vejo algo interessante. Davi ele só conseguiu lutar aquela batalha porque há tempos atrás ele foi falar com Saul, ele foi convencer Saul que ele tinha as condições de lutar aquela guerra e que Deus seria com ele. Porque ele tinha um relacionamento íntimo com Deus. Ele estava ouvindo a voz de Deus, de alguma forma, por impressão, o olhar, a maravilha de Deus, ele estava ouvindo aquela palavra. E aquela palavra estava enchendo o coração, a presença de Deus encheu o coração de Davi. Davi acreditava. E Davi, diante de situações adversas que ele passou, enfrentando um leão, enfrentando um urso, ele conseguiu vencer. Ele tinha uma informação dentro dele. Ele tinha uma imagem dentro dele. E ele tinha já uma experiência de algumas batalhas com o leão, com o urso, e que capacitava ele a enfrentar qualquer batalha que ele tivesse. Veja que o padrão de guerra era espada, era escudo, era lança, e Golias chega até a ficar surpreso. Por acaso sou um cachorro para você vir aí com uma funda, com um estilingue aí, para lutar contra mim? Eu vou te devorar, eu vou com a espada que eu vou te matar, eu vou te destruir. Davi, ele quebra um padrão. Aquilo que eu disse no início. Você pode buscar uma imagem que está na sua mente e você utilizar aquele padrão para buscar uma solução, padrão, algo repetido, ou você pode buscar uma imaginação. Você pode imaginar um ambiente totalmente diferente para que você possa lutar.
E Davi, ele quebrou o padrão. O padrão era luta com espada e escudo, mas ele quebra o padrão, porque ele já havia tido outras experiências antes. E ele ficou muito bom nas suas experiências que ele teve. E agora ele vai com aquele padrão que ele imaginou, aquela situação que ele imaginou, com a informação que ele teve de Deus, do relacionamento com Deus. E agora ele tem coragem para enfrentar aquela situação difícil, aquela guerra e aquela batalha, e colocar em prática. Não adianta apenas nós termos habilidade, não adianta apenas nós termos a palavra dentro de nós. Se nós não colocarmos em prática a nossa vida, nada vai acontecer. Nada vai acontecer. Davi, ele inova uma batalha, inova naquela guerra, ao utilizar a sua funda, ao utilizar aquelas pedras e matar o Golias, e depois finalizar com aquela espada e cortar a cabeça do gigante, levar para o rei, consolidando a sua vitória e acabar com aquela guerra naquele momento. Pelo simples fato de relacionamento com Deus, de valorizar a palavra de Deus, de ter a palavra do Senhor no seu coração, de saber discernir aquilo que não é de Deus e eu não vou fazer, aquilo que é de Deus e eu vou fazer. Quando que você vai amadurecer? Quando que você vai aprender a discernir o que é de Deus e o que não é de Deus? Quando que você vai aprender a colocar em prática aquilo que é de Deus na tua vida, ser uma pessoa vitoriosa, glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo e deixar que Ele reine na tua vida? Ou você pode ter a opção de passar anos e anos dentro da igreja, ouvindo o pastor pregar, ou às vezes nem ouvindo porque sua mente está longe, ou talvez nem ouvindo porque o seu amigo do seu lado é mais interessante o papo com ele, e a tua vida sempre continuar a mesma coisa, derrota, derrota, e você sempre esperando por um milagre acontecer, que nunca vai acontecer, porque você não sabe quais são os fundamentos e os princípios para ativar esse milagre na tua vida. Eu quero que você ponha-se de pé. Quero estar orando contigo. Não adianta você ficar nervoso, você ficar desesperado, você ficar triste. O que adianta é você absorver a palavra de Deus, processá-la no seu coração, colocar em prática e viver o melhor de Deus para a tua vida.